Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. A Fraternidade Espírita Deus Conosco tem o prazer de apresentar Palestra Pública Online. Você já traçou alguma vez um plano de felicidade, ainda que por apenas um dia? Pois uma pessoa nos enviou um plano que trará dias muito felizes para quem o seguir. Ela se propôs ao seguinte: de hoje em diante, todos os dias, ao acordar direi: eu hoje vou ser feliz. Vou lembrar de agradecer ao sol pelo seu calor e luminosidade. Sentirei que estou vivendo, respirando. Posso desfrutar de todos os recursos da natureza gratuitamente. Não preciso comprar o canto dos pássaros, nem o murmúrio das ondas do mar. Lembrarei de observar a beleza das árvores, das flores, da relva, da natureza em geral. Vou sorrir mais, sempre que puder. Vou cultivar mais amizades e neutralizar as inimizades. Não vou julgar os atos dos meus semelhantes e vou aprimorar os meus. Lembrarei de ligar para alguém só para dizer que estou com saudades. Reservarei alguns minutos de silêncio para ter a oportunidade de ouvir. Não vou lamentar nem amargar as injustiças, mas vou pensar no que posso fazer para diminuir seus efeitos. Terei sempre em mente que o tempo passado não volta mais, e vou aproveitar bem todos os minutos. Não vou sofrer por antecipação, prevendo futuros incertos, nem com atraso, lembrando de coisas sobre as quais não posso fazer nada. Não vou sofrer pelo que não tenho e que gostaria de ter, e buscarei ser feliz com o que possuo. E o maior bem que tenho é a própria vida. Vou lembrar de ler uma poesia, ouvir uma canção e dedicá-las a alguém. Vou fazer algo por alguma pessoa sem esperar nada em troca, apenas pelo prazer de vê-la sorrir. Vou lembrar que existe alguém que me quer bem e dedicar uns minutos para pensar em Deus. Assim, Ele saberá que está sempre em meu coração. Vou procurar transmitir um pouco de alegria aos outros, especialmente quando sentir que a tristeza e o desânimo querem se aproximar. E quando a noite chegar, eu vou olhar para o céu, para as estrelas e para o luar, e agradecer os anjos e a Deus, porque hoje eu fui feliz. Sem dúvida, esse é um roteiro traçado por alguém que deseja realmente conquistar a paz de consciência e, por consequência, a felicidade. E nós podemos até dizer que tudo isso é muito difícil de alcançar. Mas uma coisa é certa, é bem simples. A única coisa que precisamos é ter vontade. E para acionar a vontade, basta querer. Existe uma pessoa, e somente uma, capaz de fazer você feliz. Se você deseja conhecê-la, fique em frente ao espelho e diga: olá. No espelho, você verá a pessoa responsável pelo seu destino. Você é herdeiro de si mesmo. Seus atos lhe pertencem, e a sua felicidade espera pela sua decisão. Pense nisso. Olá, amigos, amigas da Fraternidade Espírita Deus Conosco, internautas, aqueles que nos acompanham pela web rádio Deus Conosco. Sejam todos bem-vindos a mais uma exposição da nossa segunda-feira. Nós estamos hoje com a presença do nosso amigo Bruno Leal,
querido amigo de muitos anos. E antes de passar a palavra para Bruno, que vai desenvolver o tema da noite de hoje, nós vamos fazer uma prece de agradecimento para nos sintonizarmos com os amigos espirituais, para que o trabalho transcorra num clima de paz, de harmonia, de proveito para todos nós. Então, elevemos os nossos pensamentos ao alto. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, estamos nos colocando ao teu dispor para a divulgação de tua palavra, do teu evangelho, da tua doutrina de luz. Ampara-nos, Jesus, nesse mistério. Ampara a Bruno, que vai ser quem vai transmitir essa mensagem para todos nós. Aqueles que estão nos escutando, que vão nos escutar, a todos os nossos amigos que ainda estão, de alguma sorte, envolvidos com essa pandemia, os hospitais. Ampara-nos a todos, Mestre. Fica conosco hoje, sempre, que assim seja. Bruno, querido, fique à vontade, o microfone é seu, a casa é sua, né? Então, se sinta à vontade para a transmissão da sua mensagem. Seja bem-vindo. Olá, Belmiro, nosso saudoso e querido amigo, que bom revê-lo, assim como a saudade tem sido grande a todos os amigos da Fradec, todos os amigos da Deus Conosco. Muito obrigado pela oportunidade no aprendizado de aqui estar com vocês, pela oportunidade também em buscar compartilhar, servir o que o Evangelho do Cristo e a doutrina espírita tanto nos trazem de valiosos, úteis, iluminativos, consolo, né? Muito obrigado. Beijo fraterno no coração de todos. Agradeço o carinho e a gentileza. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que, de certa forma, propositalmente, eu trago para a gente refletir juntos. Meu papel aqui não é que eu venha buscar ensinar, mas, pelo contrário, aprender juntos com cada um de vocês, em tempos diferentes, especiais, porém intensos também, que estamos vivenciando, né? Mas que a gente possa, então, juntos refletir sobre essa temática, que é tão necessária e, felizmente, tão útil para a gente. Que a gente procure, né, diante de uma atmosfera que, às vezes, parece estar repleta de nuvens, de tempos instáveis, incertos, que a gente consiga enxergar essa grandiosa luz que ocupa e que inunda a todos nós, seres e criaturas existentes, graças a Deus. Na temática, eu escolho ser feliz. Então, esse convite, eu me deparei com um belíssimo livro do Rossandro Klinger, que é justamente sobre essa temática, e a gente traz essa proposta da gente passear um pouquinho, viajarmos um pouquinho na nossa história, quanto seres humanos aqui, habitando, né, o plano físico do planeta Terra. A gente vai lembrando as 3 fases transformadoras, que é assim catalogada e definida, descrita pela doutrina espírita na codificação, entre elas, né, muito bem definidas, que nos trazem justamente esse papel da gente refletir sobre nós, sobre a nossa individualidade, nosso coletivo, sobre a existência que nós vivenciamos e sobre o Criador, né? A proposta é justamente essa, sobre a vida, sobre a existência. E a gente vai lembrando da primeira revelação, que é assim que aprendemos e vamos compreendendo cada vez mais nitidamente a revelação que, nos tempos chegados, há alguns milhares de anos, há praticamente quase 4 milênios atrás, Moisés nos traz, através de sua inspiração, ele recebe o Código de Justiça, os ditos 10 mandamentos que encontramos
num dos livros da Bíblia, né, do que a gente conhece como Antigo Testamento, e entre esses códigos de justiça a gente vai começando a aprender melhor sobre o que é certo e o que é errado, né, o que é justo. Passa-se um tempo, alguns séculos, e o Cristo Jesus vem pessoalmente nos ensinar a aplicabilidade da justiça, né? Ele complementa e continua o nosso olhar do aprendizado sobre a justiça, aplicando a partir de si, de sua vida, do seu exemplo, inclusive além da vida física, porque a continuidade dos seus ensinamentos, ele se mostra, né? Ele ressurge apesar da morte física por diversas vezes. Aqueles amigos, aqueles entes, aquelas pessoas que estiveram ali com ele. Houve toda uma preparação e ele continua a nos ensinar a partir do que ele fala, do que ele ensina e como ele age na aplicação dessa lei de justiça, complementada pela sua prática do amor. Passamos, então, alguns séculos e adentramos mais especificamente na segunda metade do século XIX, né? Em 1857, a primeira obra que dá início à codificação espírita, o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Kardec edita, publica a primeira publicação dele, né? Essa nova revelação, a terceira revelação, que em si, uma série de utilidades a gente passa a compreender a partir de então. A justiça, o amor na aplicação da justiça e agora uma série de respostas mais ampla, mais acessível em todos os meios. Essa revelação, ela, tal qual as outras, ela se espalha, se difunde, né, de uma forma muito satisfatória. A compreensão das nossas tantas questões, né? De tantas perguntas, de tanta coisa que a gente tem para entender, aprender, saber, a partir de tantas informações que os amigos espirituais trazem para a gente, né? Uma questão que me vem diretamente à memória diante desse passear aí que a gente propõe é quanto nós, quanto tempo, quantas vezes nós trazemos conosco a necessidade de melhor entender como a vida, como a existência em si, pode vir a ser melhor, né? Já que a escolha da felicidade é natural nossa, então a gente busca essa compreensão. O que é que a gente faz? Como a gente vive? O que pode acontecer no meio, a partir de nós, para que nós nos sintamos melhor, né? Mais felizes, portanto. Essa busca é um processo de ação, de introspecção, de relacionamento, que naturalmente nos dá respostas sobre o encontrar dessas nossas questões que trazemos conosco. É permanente essa nossa busca e o nosso encontro. Nós, então, vamos tentando adquirir maior consciência do nosso existir, do nosso saber, enquanto que nós trazemos conosco a capacidade, a unidade de seres que somos. E diante aí desses conceitos, eu vou lembrando de uma fala de um amigo meu, um amigo de longas datas, mora em Recife, ele, Bruno Beirão. Eu escutei uma fala dele há pouco tempo atrás, uma fala no campo, no espaço da sua atividade profissional, mas eu gostei muito. E aí eu lembro dele falando que cada vez mais é necessário nós olharmos num olhar diferente, num olhar amplo, dito por ele como um olhar 360 graus. Né? A gente vê hoje carros com tecnologias de câmeras 360 graus, satélites olhando, aprofundando, nos dando registros e informações em tempos reais muito amplas. Então, nós também temos essa oportunidade nos tempos. Nós nunca tivemos tanta oportunidade de observarmos de uma forma mais profunda, mais ampla, tudo o que está acontecendo dentro de nós, ao nosso redor. Né? É justamente essa visão 360 graus dessa nossa busca. Aí a querida, estimada palestrante, amiga, que eu
inclusive gosto muito de escutá-la ensinar para a gente, para as nossas mentes e corações, a Alana Freitas, ela vem e daquela forma direta, singela, mas muito útil. Ela diz para a gente que a gente precisa sair daquela redoma tão curta, como é apresentada na família ideal, como aquelas propagandas de comercial de margarina, né? Que nós vemos, né? Tudo belo, tudo feliz, tudo certo, está tudo ali uma maravilha, tudo azul, né? E então a proposta é que a gente entenda que não é exatamente dessa forma, mas que tudo segue justamente esse fluxo aí e tudo está muito ajustado, dirigido, muito bem dirigido. O Cristo Jesus, o tempo inteiro, ele centraliza isso, né? Já estava lá nos livros que compõem a Bíblia do Antigo Testamento, que anunciava a chegada do Messias, daquele tão esperado, que salvaria a humanidade da ignorância, pela compreensão, a partir do mesmo, entendemos que somos capazes de sermos bem, de sermos bons, de amarmos, né? A partir do Cristo que encabeça e dirige todo esse avanço em nós, a nós, por nós, desse tesouro a ser descoberto. Aí eu fui passear lá nos livros do Novo Testamento, encontrando em algumas parábolas por aquelas pessoas que registraram, que estiveram intimamente vivendo momentos tão especiais com Cristo quando encarnado esteve aqui, né? Dois dos quatro evangelistas, Mateus ou Levi, o publicano, cobrador de impostos, né? Também João, o jovem, o rapaz, o garoto João, evangelista, que também pôde aprender diretamente do mesmo tanta coisa que ocorreu, tantos ensinamentos, e compartilha conosco ao longo do tempo esses registros, esses valiosos aprendizados que o Cristo nos traz diretamente. Também o evangelista Marcos, o evangelista Lucas, que a princípio não conviveu como apóstolo discípulo naquela intimidade em vida, apesar de, naquela mesma região, naquele mesmo tempo, estarem vivenciando, mas é contado, é aprendido para a gente que depois de tudo que ocorreu, da Páscoa, da crucificação, da despedida do corpo físico do Cristo na vida, eles conhecem mais profundamente a mensagem do Cristo, o Evangelho, as boas novas, os tempos novos, pelas novidades que ele traz em si, nos mostra, né? E também eles vêm nos trazer as contribuições, eles se permitem, se deixam, se envolvem diante desse propósito. E a gente vê lá na parábola, por exemplo, Mateus 16, que está também contida lá em Marcos 8 e João 12, quando a mensagem diante desses três evangelhos nos propõe o olhar sobre a renúncia, não é? Quando Cristo ensina aquelas pessoas daquela época e continua a nos ensinar dizendo: renegue-se e segue-me. E a gente começa a analisar os nossos projetos, né? E os projetos do Cristo, do amor, do Mestre, né? E quantas vezes nós temos a oportunidade de nos libertar, né? De nos despedirmos de projetos equivocados e seguirmos o maior dos projetos. Também Mateus 19, Marcos 10 e Lucas 18, onde a passagem de um jovem que afirmava frente a frente com Cristo, dizer: eu tenho todo o interesse em seguir. Já cumpro todas as leis, cada uma das mesmas. E estou aqui pronto para te seguir. E o Cristo olha nos seus olhos e provavelmente adentra em sua mente, em seus sentimentos, e responde àquele jovem que ele percebia cumprir realmente as leis, mas diz: uma só agora atitude sua é necessária, que você se despeça do seu grandioso patrimônio, o jovem rico, né? A fim de poder me seguir numa entrega 100%.
E ele confessa não conseguir ainda se desprender, né, daquele tesouro, que são as utilidades que o plano físico também nos proporciona, e tem suas utilidades de fato, mas ao ponto dele abdicar daquela herança, daquela virtuosa riqueza, e seguir diante da humildade em busca do encontrar de um tesouro muito maior, que ainda não era possível para ele, assim como para muitos de nós, né? Todas as leis haverão de ser compreendidas e seguidas. Todas as leis, todos esses ensinamentos, todos esses aprendizados. Lá em Mateus, capítulo 6, também em Lucas, capítulo 12, uma outra mensagem me chamou muita atenção diante dessa personalidade, dessa figura central que é o nosso dirigente, né? O Cristo Senhor Jesus, mestre do amor, quando ele nos alerta sobre as nossas preocupações, sobre o que nos ocupamos antecipadamente, muitas vezes de forma desnecessária ou inútil, por não representar tanta importância como muitas vezes nós definimos ou denominamos, ou assim falsamente entendemos, né? E lá ele diz, através de Mateus capítulo 6 ou Lucas 12º, que diz que nosso Pai sabe bem tudo o que precisamos. E tudo nos é ofertado a cada tempo, a cada momento, do que é necessário para a gente. Na gema da mensagem do Cristo, no dito Sermão do Monte, onde ele não somente figuradamente, simbolicamente, ascende, sobe, a fim de nos ensinar uma mensagem, que é uma mensagem proveniente mais do alto, para que possamos, então, galgar a nossa expansão de consciência, a fim de encontrarmos, dentro desse ensinamento, logo no começo do Sermão do Monte, as ditas bem-aventuranças. E aí, diante desse termo, que é o título utilizado aí no começo do Sermão do Monte, está lá em Mateus capítulo 5, logo nos primeiros versículos, e também encontrado através do Evangelho de Lucas, eu gosto de refletir, de pensar sobre como o papel da atividade aventura, para grande parte de nós, já é encarado como oportunidade de alegria, de descontração, de conquista, não é? Muitas vezes compartilhadas no coletivo, fazer uma trilha, andar de bicicleta, fazer uma caminhada, uma atividade, uma viagem, um passeio, algo novo, e ele inicia aí as bem-aventuranças. Venturas também que está de acordo com as virtudes, né? Com as aquisições. E lá a gente começa a perceber, a partir desse novo ensinamento, das bem-aventuranças contidas no Sermão do Monte, quando nós vamos mudando a nossa forma de compreendermos, passamos a ter acesso e motivos de sobra para compreender que quanto mais primitivos somos, nós nos prendemos no exclusivismo do eu. Em tempos de globalização, quanto ainda estamos apegados no nosso egoísmo, no nosso separativismo, como se as nossas verdades fossem as mais assertivas e únicas capazes de serem as verdades. Como se os nossos gostos, hábitos, culturas fossem o modelo da humanidade, porque é o que acreditamos, é o que professamos, e aí o Cristo vem e nos burila, dizendo que enquanto o primitivo se ocupa com o eu, o desenvolvido, o à frente, ele realiza o papel da compreensão na sua realização, pela sua atitude sobre o nós, o coletivo, né? Os 10 mandamentos, a lei de justiça por Moisés, assim também as novidades que o Cristo nos traz, como também na reveladora e consoladora, caridosa doutrina espírita, as respostas que passamos a ter acesso, todas as 3 revelações, elas parecem nos mostrar claramente que iniciam de formas similares, como que idênticas, né? Aí a gente vai vendo lá.
Primeiro mandamento de Moisés, entre os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aí a gente vai olhando lá na bem-aventurança, a primeira bem-aventurança que nós compreendamos, quando ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito. Olha só. A gente começa a entender quem é Deus, o Senhor, vosso Deus, o nosso Deus. Quem somos nós? Seres no processo de aprendizado, criados por todo amor, sabedoria, inteligência e também reafirmado através das leis morais, que então são tão somente as mesmas que Moisés nos traz, que o Cristo também nos traz. Esse olhar que é lá nas leis morais, a primeira lei moral, a lei de adoração, reconhecermos o Deus amor, o Criador, Pai de tudo e de todos, infinito de perfeição, superioridade, entendermos que de fato somos nós, seres em construções, com essa possibilidade de aquisição de conhecimento, sabedoria e ampliação de nós quanto sentimentos, né? E, então, diante de tudo isso, é um papel de reconhecermos a nós e a Deus. Quem sou eu? Que somos nós? Que é Deus? O desenvolvimento de cada um desses ensinamentos vai se desenrolando através dessas 3 revelações. O conteúdo todo vai sendo chegado para a gente. E o desfecho também é apresentado de forma similar, aparentemente idêntica, né? Lá, através de Moisés, quando ele vai terminando nesse mandamento: não cobiceis nada. Não cobiceis nada. Olha o papel. Aí o Cristo vem e diz para a gente que olhemos sobre os caluniados, né? O que é justo, o que é injusto, e na reveladora doutrina espírita, a última lei moral, né? Lei de justiça, amor e caridade, a conhecida lei de Jacques. Eu estou há 16 anos casado com uma lei aqui, né? Jaqueline, que a gente chama de Jaque, o apelido dela. E eu digo: rapaz, até aí na doutrina espírita eu estou tendo a oportunidade de aprender que quem manda é a lei de Jaque, lei de justiça, amor e caridade, que é justamente a síntese, a exemplificação, né, de todo o conteúdo das leis que temos a aprender. Claro que aí foi uma brincadeira personificando, né, a minha companheira amada, mas na verdade aí é o conteúdo dessa continuidade de ensinamentos que vamos tendo acesso todo o tempo. O Saulo, que posteriormente transforma-se e assume a postura do Paulo, deixa de ser exclusivista, egocêntrico, quanto Saulo, o jovem, poderoso, forte, uma grande autoridade daquele tempo, uma promessa já real para todo aquele povo. Tomba do cavalo e de joelhos em terra ao chão, olha para o alto e encontra aquela luz que diz: por que segue-me? E torna-se, então, naquela nova compreensão, o Paulo, que significa pequeno, humilde, mas também produtivo. Humilde no sentido de humildade, fertilidade, produtividade. E Paulo também traz para a gente uma série de pérolas que foi muito propriamente aprendida pela sua experiência e compartilhada pelo mesmo. Encontramos lá, em diversas passagens do livro Atos dos Apóstolos, as atividades que aqueles que seguiam à frente pelo convite e o propósito que o Cristo deixou, implantou em suas mentes e corações. E o Paulo está lá, Romanos, capítulo 8, versículo 12 a 13, quando Paulo vem e ensina-nos: portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. De fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Olha, o Paulo muito sabiamente viveu, aprendeu, sentiu e transmite-nos isso,
que nós estamos passando pela carne, que existe toda a utilidade disso, mas que entendamos que somos espíritos, jornadeando enquanto na carne estivermos, mas que já éramos, somos e continuaremos ser espírito. Então, que saibamos definir e bem utilizarmos aqui o tempo que passamos também a vida física, sabendo que somos espíritos. Em Romanos 12, versículo 2, continua Paulo a ensinar-nos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. A continuação do mesmo. Né? O foco está ali. Essa é a essência do que somos, do papel, do sentido de nós existirmos e daqui também estarmos. Lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, que é intitulada, né, Lei Divina ou Natural, os amigos espirituais que dirigem, que inspiram, que trazem a codificação compartilhada, codificada, nos tornando possível através de Allan Kardec, Hippolyte, Leon, né, Denis Arne, nos diz que as leis divinas ou naturais, entre elas, as leis que fazem parte dos corpos físicos e da relação dos mesmos, mas também sobre as leis morais, que é justamente essa compreensão, né? De nós entendermos o que é certo, o que não é certo, então, diante desse esclarecimento, dessa expansão de consciência, agirmos da forma melhor possível. E Kardec, né, orientado pelos amigos espirituais, vem dizer-nos que a lei natural é a lei de Deus. Ela é a única e verdadeira para a felicidade do homem, que indica para todos nós o que devemos ou não devemos fazer. E mais, continua dizendo-nos que os homens são infelizes quando se distanciam justamente desse papel, dessa utilidade, dessa compreensão, de entendermos o que é certo e o que não é certo e, portanto, agirmos e sermos, né, melhores, assertivos diante dessa compreensão. Haveremos de ser felizes quanto mais nos aproximarmos e vivermos essa proposta. Nós sabemos que trazemos limitações. Cada um de nós trazemos dificuldades, ainda muito que ser resolvido, conquistado, superado, né? Solucionado de dentro de nós também. Mas que Sandro Klinger, muito bem neste livro, que é nessa temática, Eu Escolho Ser Feliz, vem dizer-nos que, apesar de sabermos que trazemos conosco nossas limitações, que nós, então, entendamos quais são elas e, a partir dessas limitações, possamos traçar um planejamento e que essas limitações sejam pontos para que sigamos em frente como alavancas, como norte, que nos indicam em nós o que devemos, podemos, queremos, precisamos mudar, avançar a partir de nós para o nosso destino, que é o potencial que trazemos conosco também. Aí, diante desses anos, enquanto pai de filhos, né, estou hoje com filhos gêmeos de 13 anos, junto com a minha companheira, esposa Jaque, e mais uma pequenininha de 5 atualmente, né, Guilherme, Vinícius, Isabel, e às vezes a gente sabe que não é fácil educar, né? Os desafios são vários. Eu fico imaginando o Cristo, né, para nos educar, né? A gente reclama e o Cristo, ele exerce e nos mostra um papel tão especial para tanta gente e continua, né? Mas como é útil, né? E às vezes eu fico dizendo assim, meu Deus, eu estou tentando, mas quanto ainda dou cabeçada nessa atividade enquanto pai, de tentar transmitir, de ser, de certa forma, útil, benéfico, produtivo para os meus filhos. Às vezes repreendo, reclamo, me chateio, outras vezes acaricio, elogio, entusiasmo. E minha esposa diz, Bruno, ela é craque nisso, ela diz, olha, vamos evidenciar as virtudes e tentar minimizar, entendendo que há as limitações nos nossos filhos, inclusive, assim como há em nós, mas que nós
consigamos alimentar, nutrir eles diante das possibilidades, que eles têm muita coisa boa, e que batamos palma, né? Que façamos que eles enxerguem isso, assim como nós gostamos que façam conosco, né? Aquela aguinha, aquela brisa, aquela terra fértil que nos alimenta, que nos expande, que nos auxilia, como também cada um de nós podemos fazer uns para com os outros. De fato, muitos de nós nos queixamos por não sermos tão valorizados. Muitas vezes reclamamos do próprio companheiro que está ao nosso lado, compartilhando por tudo, vivenciando essa experiência, né, junto conosco, nosso cônjuge, nossa cônjuge, com aqueles amigos que nós escolhemos, com os parentes, com os colegas e amigos do trabalho, nas diversas relações. Afinal de contas, cada tempo de cada relação que se desenrola é algo novo, porque nós não vivemos especificamente, exatamente, com aquela pessoa, aquela situação. Tudo vai ocorrendo, se desenrolando, acontecendo também diante da maravilhosa existência na vida física e além dela. Mas essas queixas, essas críticas, essas reclamações, essa falta de valorização, muitas vezes nos deixa para baixo, nos deixa numa atmosfera de peso, né? Num clima denso. Esse sentimento, Rossandro diz, que nós, muitas vezes, como receptores e como emissores de uma carga de energia que não é positiva, é um sentimento dobrado. Aí Rossandro define como uma incompetência pessoal. Como estamos tratando, como estamos lançando a bola na parede, uma bola de frescobol, por exemplo, de tênis. Estamos arremessando com força para o outro ou estamos entregando, como que entregássemos uma flor, um gesto de caridade, né? Lembro, de certa forma especial, que chega a tremer no meu íntimo, me chacoalhar intimamente, né? Que em alguns momentos que eu estive, de certa forma, mais inconformado, ou não me sentindo tão valorizado, por dizer que a minha companheira ou que os meus filhos não estavam agindo comigo, me fazendo sentir valorizado, eu fico a pensar, será que eu também não estava agindo assim com eles? O que estamos fazendo da nossa relação para com os outros? Geralmente, muitas vezes, a resposta de como agem conosco é uma contrapartida de como estamos agindo com eles, né? Precisamos melhorar a nossa resposta para com os outros, para com o meio, para conosco também. Rossandro ensina-nos que a felicidade é justamente decorrência dessa construção diária de todo o tempo. Aprendermos a ter resiliência, nos adaptando às mudanças da vida e compreendendo cada uma das experiências que estamos tendo a oportunidade de sentir, de viver. O amor próprio significa organizarmos os nossos sentimentos, entendermos, catalogarmos, definirmos, então irmos organizando o que mais importa, como agirmos diante do que sentimos. A tudo e a todos, buscarmos também, com importância, sermos, pouco a pouco, referência para nós mesmos, gostarmos de nós, aprendermos a entender nossas deficiências, nossos equívocos, nossa ignorância, nosso orgulho, mas buscarmos potencializar nossas virtudes e mudarmos, né, a nós. Termos cuidado com a visão fantasiosa que fazemos de nós próprios e dos outros. Isso muitas vezes nos leva a transtornos de ordem emocional. É assim que Rossandro ensina-nos. A visão equivocada e fantasiosa que fazemos de nós e dos outros. A depressão, esse drama que é tão comum, infelizmente, ainda no nosso meio, né? Contornos dramáticos em nossos dias tão volumosos.
aproximadamente 1 milhão de pessoas nos históricos passados, sem contar com pandemia e tempos tão intensos como esses. Que especialmente há uma mudança e, por vezes, há um volume maior de ocorrência de, por exemplo, suicídio, depressão. Mas antes, inclusive, já se falava em torno de 1 milhão de pessoas que se suicidam nos tempos atuais, no nosso plano físico, né? Como ainda precisamos vencer isso? Encararmos de frente o que somos, como estamos, para onde seguirmos, o que mudarmos em nós, desenvolvermos nossa capacidade, é fato, nós desenvolvemos isso, nossa capacidade tão grande de comunicação, a liberdade tão grande de expressão, mas muitas vezes parece faltar a gente ainda equalizarmos a qualidade do que estamos comunicando, do que estamos ouvindo, do que estamos aprendendo, do que estamos buscando, do que estamos compartilhando, em tempos que as fake news são tão um avalanche tão grande, aprendemos a definir o que é verdade e o que não é, e tentar darmos continuidade no que não é no que é útil, do que tem valor de fato. Eu atualmente já há vários anos, né, nessa vida tenho trabalhado desde jovem na parte comercial. Uma das minhas atividades maiores no trabalho, quanto profissão de representante comercial que sou, uma das minhas meus maiores volumes de atividade é venda em si, né? E diante desses anos eu fico olhando, né? Como o volume é importante. Aí termos muito cliente, termos muitos produtos, visitarmos, corrermos o máximo possível para que tenhamos uma série de oportunidades a fim de que possamos realizar os nossos objetivos e metas. Mas por que eu conto isso? Sobre o olhar do Encontrar com a Felicidade. É que cada vez mais eu percebo e tenho aprendido que o volume é importante, porém a qualidade que estamos entregando diante das nossas práticas é tão ou mais importante, inclusive, que o próprio volume. Como estamos realizando de qualidade as nossas práticas de cada instante, em tudo na vida, em tudo na existência, não é? O que, como, qual finalidade e para quê, né? Essa entrega. Nós vencemos inúmeros dilemas. Outros vão chegando, outros muitas vezes novos. Antes, não tínhamos tanta facilidade na comunicação, hoje o tempo inteiro, com o mundo inteiro, de forma online, independente se está lá no Japão, aqui, se está lá no espaço, como essa semana, né? Empresários multibilionários organizando viagens espaciais por conta própria, a fim de, quem sabe, fazerem empresas de olhar de forma diferente, habitar, quem sabe, outros planetas, a Lua, Marte. Olha só onde estamos chegando, né? Essas comunicações tão vastas, essas oportunidades tão vastas cada vez mais. Mas será que estamos? Rossandro chama a nossa atenção nesse livro, Eu Escolho Ser Feliz, quando ele diz para a gente, será que aqueles que nos abraçam, aqueles que estão próximos de nós, que provocam para a gente experiências tão intensas, importantes, convincentes, será que estamos agindo de forma importante para eles também? Será que estamos dando importância a eles também? A gente vê, né, hoje uma facilidade tão grande de ter inúmeros grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, entre outros tantos, a gente vai Twitter, entre outras tantas formas, né, telefone, e-mail, e bom, não para, né, as diversas formas de comunicação. Mas será que estamos olhando para a nossa família como nós gostaríamos que eles olhem ou olhassem para nós? Será que estamos visitando um parente? Será que estamos dando atenção a um amigo, um telefonema, aquele tempo disponível para os que estão próximos, mais próximos? Amar o próximo como a si mesmo. Cristo nos ensina tanto todo o tempo, né? Que possamos, Rossandro diz isso, compartilhar as diversas visualizações, selfies, tranquilo, mas que não esqueçamos do tempo para sorrirmos e sermos capazes de provocarmos sorriso nos outros na vida física, pois a utilidade da mesma é fundamental.
visitarmos, deixarmos ser visitados, deixarmos sermos tocados e tocarmos uns aos outros nos nossos melhores sentimentos, no que pudermos fazer de melhor, levarmos felicidade, deixarmos nos sentir felizes, nos envolvermos nesse sentido. Com toda essa exposição, eu gosto de pensar em toda essa liberdade e acessibilidade que já conquistamos. Eu gosto de pensar que estamos ensaiando no desenvolvimento de uma participação mais íntima e fraterna mutuamente, apesar de grande margem de erro que ocorre ainda, por estarmos aprendendo a melhor utilizarmos as mesmas. Mas não tenho a menor dúvida que cada vez mais haveremos de seguir à frente diante dessa qualidade que estamos aprendendo a sermos, a realizarmos uns para com os outros. Nós, se olharmos quanto mais ao passado, haveremos de perceber que nós engolíamos muita coisa calada. Nós éramos muitas vezes proibidos de nos expressar. Hoje, a grande maioria de nós temos toda a liberdade de nos expressarmos, mas que possamos ser felizes nas formas de nos expressarmos, de semearmos sementes que vão frutificar de acordo com o nosso objetivo, o nosso conteúdo aplicado. Aprendermos a assumirmos os medos que trazemos conosco, mas também podermos tranquilamente buscarmos vencer cada um dos mesmos medos, dramas, né? Pavor, trauma, que possamos trazer resquícios do passado ou de tempos não tão longínquos. É uma gradatividade. A existência nos dá essa condição. Aí eu fico lembrando, quando criança éramos, eu era e outros tantos aqui, nessas campanhas de vacina, né? Vinha daquela forma, faz a fila, aí vinha o cara com aquela pistola de vacina, né? Para dar os tiros nos braços da gente. Quando qualquer um das crianças se machucava, vinha o adulto, a mãe, o responsável, com aquele dito mertiolate. Eita, queimava até a alma, ardia até a alma, né? Hoje desenvolvemos tantas outras técnicas mais suaves e eficientes, muitas vezes até mais eficientes. Assim como os nossos medos, vamos vencendo cada um deles. Termos tranquilidade, mas tentarmos encarar, a fim de resolvermos os medos que são temporários. O mundo, queridos amigos, só melhora. Muitas vezes nós pensamos e entendemos de forma equivocada como se fosse do contrário, mas não é. Que possamos entender que o mundo, que nós estamos cada tempo melhorando. Aí o Rossandro vem e diz para a gente, muitas vezes damos ênfase às notícias ruins, mas não é à toa. Aí ele dá um exemplo, né? Digamos que nós estivéssemos sozinhos, com muita fome, numa selva, numa mata, perdidos. Eu tivesse perdido numa mata. E diante daquela extrema fome, eu, por exemplo, avistasse uma lebre que talvez pudesse nutrir, suprir aquela minha extrema necessidade de me alimentar no meu corpo físico, né? E ao avistar aquela lebre, eu começasse a buscar, me aproximando da mesma, a oportunidade de caçar a fim de que eu me alimentasse da mesma. Porém, quando eu fui chegando perto, eu percebi que não somente eu estava querendo caçar aquela lebre, mas também uma cobra, uma serpente venenosa que estava ali próximo, pronta a dar o bote na lebre. E aí vem meu raciocínio. Me arrisco em caçar aquele alimento ou saio daquela situação, corro, me arrisco em buscar, mas talvez eu seja picado e talvez a presa seja eu, não somente a lebre. E aí vem a importância, por que damos tanta atenção às notícias ruins? Porque também é um alerta para que possamos definir, entender quais são os perigos e, diante dessa compreensão, possamos agir da melhor forma possível. As notícias ruins nos chamam bastante atenção por isso. Chama nosso alerta também para que, quando compreendemos isso, a utilidade desses dramas,
possamos, então, definindo, aprendendo, solucionarmos cada uma das mesmas, melhor solucionarmos todas elas, todas as dificuldades, buscarmos ver e ir além de novas perspectivas, com esperança, buscando a construção da paz a partir de dentro de nós e para com tudo. As pessoas, de fato, em tempos também, quando como esse, de forma tão especial, adoecerão. Haverão perdas. Pessoas que amamos, que gostamos, que nos felicitam, pessoas tão importantes, muitas vezes, em determinados momentos, haverão de se despedir de nós. Isso é natural e ocorrerá durante a nossa vida. Pessoas se entristecerão, inclusive pelas nossas despedidas também do plano físico, quando chegar aqueles momentos, pela saudade. Isso também acontece conosco. Mas não é à toa que Deus faz assim. Chegamos na vida física e sabemos que nos despediremos da mesma quando chegar o momento. Há toda uma utilidade maravilhosa nisso. Basta irmos aos hospitais, nessas experiências de Covid, e às vezes em momentos que a nossa saúde está tão delicada, que nós muitas vezes estamos rogando, pedindo para que aquelas pessoas queridas permaneçam na vida física, a fim de que possamos ter outros momentos juntos com as pessoas que gostamos, que amamos, e assim as pessoas também, pelas experiências, passam a sentir quando nossa saúde está frágil, quando há uma possível chance da despedida da vida física. Mas a maravilha de tudo isso é que esses tempos e momentos intensos muitas vezes são professores tão importantes para que possamos consolar e sermos consolados. Jesus, através dos registros dos evangelistas, é contado que chorou por 3 vezes. Na dita passagem da dita morte de Lázaro, a primeira, aquela pessoa, um amigo, um ente querido, né, irmão de Maria, de Marta. Chorou também quando ele chegava quase ao final da sua vida física, no tempo da Páscoa chegando, quando ele habitava em Jerusalém. Aí, ligaram aqui para mim, eu tive que cortar, eu estou filmando o celular. Ele chegando em Jerusalém, ele percebe a cidade ao refletir, ele conta, os registros contam que ele chora novamente. E a terceira vez, quando ele está lá com seus amigos íntimos, os seus apóstolos, seus discípulos, no dito Getsemane, ou Getsemane, nesses 3 passagens é dito que ele chora. Ele expressa uma sensibilidade naqueles momentos, e eu fico refletindo quanto isso. Ele não chorava por causa das experiências exatamente dele, do que ele ia enfrentar, do que iria acontecer com ele. Até porque ele cumpre a missão que ele veio para cumprir. Ele não arreda o pé, ele cumpre cada uma delas. Mas fico a pensar que ele chora porque ele percebe a nossa fragilidade, as dores que viriam, mas ele sabe a importância de cada situação, a utilidade de cada situação que passamos. Que possamos, então, evidenciar o amor em todas as relações, né? Que possamos dar mais foco nisso. Nos simples momentos, num lanche, numa conversa, num auxílio, com as pessoas que estamos nos relacionando cada tempo, cada instante, em cada espaço, em cada oportunidade. A família, nos amigos, nos colegas, nos não tão próximos, às vezes aquele que temos tanto a resolvermos. Né? O que nós temos com isso? Temos muito com isso. Somos seres humanos capazes de suportar. Rossandro Klinger diz isso para a gente, e é uma verdade. Nós somos capazes de suportar a tristeza, a doença, a morte. Somos capazes de suportar cada drama e dificuldade, assim como também somos capazes
de vivenciar a alegria, a saúde, a fraternidade. E eu fico lembrando de uma pessoa lá do Rio de Janeiro, que há anos atrás levou a esposa e os filhos para um circo, um dia de expectativas, de alegria, porém um acidente, o circo pegou fogo, aquele incêndio foi muito rápido, ele perdeu a esposa, os filhos, que vieram a desencarnar, a falecer, ele, naquele episódio, naquele acidente, naquele drama. Grande parte de nós, diante dessa experiência, daquele grande sofrimento, poderia, através da escolha, se afundar na tristeza, na saudade daquela partida, das pessoas, do núcleo formado através da escolha que optamos. Mas aquele homem, com um certo tempo, ele começou a responder ao mundo, à existência, à vida, com atos, com palavras de gentileza, distribuindo flores, distribuindo mensagens, distribuindo esperança, distribuindo paz a partir de si. Ficou conhecido como gentileza, inclusive ele. Nosso corpo envelhece. Eu estou hoje com 42 anos, começo a ver as marcas do sol, eu adoro dar uma caminhadinha sempre que posso, na natureza, gosto de pegar o sol, mas quanto mais jovem eu não percebia os sinais do tempo, né? As rugas, as manchas marrons escuras começando a aparecer nas bochechas. E a gente começa a perceber que o nosso corpo, ele, passo a passo, vai ficando mais velho, mais maduro na vida cronológica física. E eu, segunda-feira, refletia com um querido amigo, Leone Soares, no programa da rádio que a gente fez juntos, né? E eu refletia com ele como há uma grande utilidade nisso. O nosso corpo, ele vai mudando para que a gente entenda de uma forma clara que nós não somos mais o mesmo que antes. Podemos mudar, temos o direito, o dever. É real para a gente de podermos assumir versões mais assertivas, melhores de nós mesmos. Aí Rossando vem e diz que, muito provavelmente, quando Pedro perguntou a Jesus, Cristo, mestre, quantas vezes é preciso perdoar? Aí Rossando vem e diz assim, bom, na minha experiência como psicólogo, terapeuta, por tantas pessoas que eu já busquei assistir, escutar, diante dos seus relatos, eu fico a imaginar que Pedro, já que na história diz, nos registros diz do Evangelho lá, que Pedro foi casado, Rossano diz, muito provavelmente, Pedro, quando perguntou quantas vezes precisava perdoar, ele estava querendo dizer sobre a sua relação, a sua família, o seu núcleo, a sua cônjuge, os seus filhos, né? Que são pessoas que muitas vezes, quase sempre nós optamos e vão acontecendo. Às vezes nem percebemos, mas lá no plano espiritual, cada pessoa que chega para nós, e assim como cada um de nós que chegamos para aqueles núcleos, está tudo muito bem orquestrado, arquitetado por Deus, pela espiritualidade. O perdão é a chave para o relacionamento saudável. Nós todos somos imperfeitos. É uma necessidade constante de nós perdoarmos uns aos outros. Rossando diz para a gente que só conseguiremos ter uma relação feliz, uma vida feliz, sem fantasias, quando aceitarmos as nossas imperfeições e aceitarmos as imperfeições dos outros e não ficarmos apontando as imperfeições, nem nossa nem dos outros. Nos perdoarmos e perdoarmos uns aos outros, virarmos a página e seguirmos em frente, mais para frente e para o alto. É preciso que aprendamos a nos relacionar com o lado bom que cada um de nós trazemos. Aí lá no livro Alerta, Joana de Ângelos, através de Valdo, diz para a gente que a felicidade é o estado íntimo em que a emoção libera os ideais de beleza e de harmonia, que nos convida, nós, quanto criaturas, ao crescimento dessa libertação, dessa grande expansão que podemos ser. As decepções, elas existem. Que nós não sejamos decepções para os outros. Precisamos aprender e melhor utilizarmos isso. Mas que saibamos que se algo nos decepciona é porque houve uma experiência.
houve uma utilidade, houve um aprendizado, que perdoemos, que saibamos, como o Rossando também diz no livro, definir o que é solitude e solidão, que é diferente. Solitude no sentido de estarmos só. Solidão, sermos só. Às vezes estamos só, mas estamos unidos em pensamento, em prática, atitude. Precisamos aprender melhor isso. Cada fase da nossa vida é rica em aprendizado. Nós perdemos e ganhamos todo o tempo. Precisamos estabelecer as datas. Nunca perdemos, de fato. Sempre estamos ganhando, pois cada experiência é importantíssima para essa nossa expansão, que nós possamos desistir de terceirizar nossa felicidade, de definirmos nossa felicidade quanto ao bem, quanto à situação, e que possamos assumir a responsabilidade em criar nossa felicidade. E a gente vai chegando à conclusão. Eu escutei outro dia desse um palestrante falando sobre o termo entusiasmo. Dizia ele que era uma palavra, foi numa palestra profissional que eu estava vendo numa convenção de uma empresa que eu trabalho, e o palestrante dizia que gostava muito da palavra entusiasmo. E ele desenvolvia dizendo que muita gente acha que o entusiasmo é o resultado do sucesso. Quando nós temos sucesso, nós nos sentimos entusiasmados. Mas aí ele diz que é justamente o contrário. Quando somos entusiasmados, nós nos sentimos mais felizes. Sucesso nesse sentido. Bem consigo mesmo, né? Aí ele explica, finalizando, que a palavra entusiasmo significa trazermos dentro de nós a divindade. Trazermos características do divino, de Deus, de dentro de nós. Isso é entusiasmo. De fato, o que mais dá trabalho na nossa existência são as pessoas. A gente fica vendo na relação quanto cônjuge, quanto pai, quanto avô, quanto tio, quanto primo, quanto na relação entre filhos, né? Porém, é o que mais há de especial na nossa existência. O trabalho grande torna tudo tão especial. As pessoas fazem toda a diferença, né? Nós fazemos diferença para as pessoas também. E a gente finaliza com uma lembrança que também encontrei numa fala de Rossando Klinger, não foi nesse livro, mas numa fala de uma palestra dele, que ele diz que uma antropóloga norte-americana estava na sala de aula, Margaret Mead, no século passado, começo do século passado, na universidade lá nos Estados Unidos da América, quando um aluno pergunta a ela: doutora Margaret, quando foi que a civilização humana, quando foi que a humanidade adentrou na civilização? Ela, como antropóloga, que entre as características da antropologia, né, é estudar, conhecer a ciência das origens e da evolução do desenvolvimento da humanidade, ela pensa, a turma toda naquela expectativa, qual a resposta vai ser? Algum instrumento, alguma tecnologia, algum desenvolvimento que a humanidade realizou para que fosse o fator determinante de adentrar na civilização? Mas a resposta dela foi surpreendente. Ela pensa e diz: para mim, a humanidade começou a adentrar na civilização quando achamos nas nossas escavações ossadas humanas, onde identificamos um osso do fêmur humano regenerado, como se tivesse havido uma fratura séria no fêmur humano, e naquele achado eles perceberam que houve uma cicatrização do fêmur humano. As pessoas ficaram sem entender como isso foi o fator para ela que a civilização começou ali. E ela explica: a partir daquele momento, sabemos que hoje em dia, se um ser humano quebra o fêmur, né, o osso maior do corpo humano, se nós quebramos, nós teríamos muita dificuldade de nos alimentarmos, nos locomovermos, teríamos necessidade de sermos ajudados. Ainda mais naquela época, há vários anos atrás. Então, ela diz que quando o ser humano começou a se importar com o outro, foi quando a humanidade começou a adentrar na civilização. Portanto, portanto, nós podemos e merecemos ser felizes.
Aprendamos a viver com a felicidade. Desenvolvamos o nosso ser diante desse propósito. E a gente conclui com o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é felicidade. E os amigos espirituais dizem, no olhar físico, da vida física, felicidade é posse do necessário, do que necessitamos. Mas no olhar espiritual, é consciência tranquila e esperança no futuro melhor. Muito obrigado. Beijo fraterno a todos, Fradec, queridos amigos e irmãos. Em breve estamos juntos. Obrigado a Belmiro, que nos dirige, nosso querido amigo Bel. Obrigado a todos da rádio, Web Rádio Deus Conosco. Beijo fraterno no coração de todos. Obrigado você, Bruno, por ter se disponibilizado a estar conosco essa noite. Nós te agradecemos, já deixamos as portas abertas para uma nova participação sua aqui no futuro próximo. Então, agradecemos também aos internautas, aqueles que participam aqui no nosso chat, aqueles que vão assistir futuramente, porque isso vai ficar disponibilizado no nosso canal. Agradecemos a todos e pedimos, para finalizar, Bruno, que você faça a prece, agradecendo a Deus e aos amigos espirituais por esse momento. Então, já que o tema de hoje é sobre a felicidade, vamos de forma muito grata a Deus Pai, Criador de todos nós, de tudo que existe. Muito gratos ao Mestre Jesus, Mestre Amor. Muito gratos a Kardec, a espiritualidade, nossos mentores individuais, nossos anjos protetores coletivos, dessa relação das indas e vindas de nós, espíritos que somos. Muito gratos uns aos outros, que nós possamos perceber, enxergar, conhecer que a felicidade está bem à nossa frente. Que sejamos felizes, que sigamos em paz, que a paz do Cristo também sejamos nós. Obrigado a cada um, que sejamos, que escolhamos sermos de fato realmente felizes. Beijo no coração. Obrigadão, Bruno. Até a próxima. Até a próxima a todos. Abraço. Querido, valeu. Abraço em todos. Beijos. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. A Fraternidade Espírita Deus Conosco agradece a todos que participaram de nossa transmissão. Convidamos a todos para na próxima segunda, às 21 horas, se juntarem a nós em mais outro momento de reflexão e aprendizado. Aguardamos vocês!